Boa noite, meus queridos. Felizes com Jesus? Eu entendo, como muitos de vocês, que com Jesus sempre vai tudo bem. Até a tristeza salta de alegria quando Jesus entra no negócio, entra na vida de alguém, entra numa situação, numa condição. E eu estou muito feliz aqui da gente retomar a nossa série, né? Nós tivemos 2 domingos falando sobre Apocalipse, depois tivemos o nosso querido irmão Marcos Amado, e depois tivemos a ceia, e agora nós damos continuidade a essa série de Apocalipse para os dias de hoje, para hoje, né? E é muito bom a gente poder compartilhar tão preciosa mensagem do Senhor para as nossas vidas. E hoje a gente tem um desafio de refletir um pouco sobre Apocalipse 2, dos versos 1 ao 7, na carta à igreja de Éfeso. Nós vamos entender um pouquinho melhor, nós vamos entender um pouquinho mais o que Deus quer dizer nessa noite para nós a respeito dessa carta à igreja de Éfeso. E aqui eu faço uma afirmação: somente vivendo no primeiro amor temos vida em Deus. Somente vivendo no primeiro amor temos vida em Deus. Não dá para ter vida, o que Deus considera vida, sem estar no primeiro amor. Vamos à leitura do texto. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Esse é o texto da carta à igreja de Éfeso. E antes de entrar propriamente na carta, eu convido você a uma viagem, a mergulharmos um pouco nesse contexto. Vamos fazer uma viagem muito gostosa para entender qual era o contexto de Éfeso naquela época. Cristo, no ano 33, é crucificado, é assunto aos céus, e a igreja começa a crescer, como está lá dito em Atos dos Apóstolos, que o Senhor ia acrescentando à igreja dia a dia. Mas no ano de 54, Nero, aos 17 anos, é imperador. E Nero é um homem cruel, Nero é um homem louco. Ele manda matar a sua própria mãe. Também no ano 54, por conta de Nero, inicia-se uma perseguição sobre a igreja, um período amargo, um período desgastante sobre a igreja. No ano 64, Nero põe fogo em Roma. São
7 noites e 6 dias de um incêndio devastador, que dos 14 bairros de Roma são devastados 10. Nero sobe até a torre de Mecenas, vestido de ator, tangendo ali sua lira, e vendo aquele espetáculo de chamas devastando. Mas tem um detalhe importante. Os 4 bairros de Roma que sobraram eram bairros muito povoados por judeus e cristãos. E Nero põe a culpa do incêndio nos cristãos. Inicia-se então uma perseguição muito grande na igreja, muito sangrenta. Crentes começam a morrer. Em 66, chega em Cesareia Marítima o general Tito para acabar com uma rebelião iniciada pelos zelotes, porque uma das sinagogas judaicas havia sido profanada. E chega o grande general Tito para poder acabar com essa rebelião. Nós caminhamos mais um pouco, e em 68, Nero é deposto pelo Senado e se suicida. Não aguentou a pressão. O Senado arranca Nero do poder. E é engraçado que desde essa época o Senado já vinha tirando imperadores do poder, né? Uma coisa muito semelhante aí. No ano 70, a rebelião está fora de controle e o general Tito invade, destrói Jerusalém e mata muitos crentes e judeus. E acontece, então, no ano 70, a maior diáspora de todos os tempos. E ali, o povo judeu volta a se reunir como nação somente em 1948, quando a ONU se reúne e há um empate sobre reconhecer Israel como uma nação novamente ou não, e o voto de Minerva, o voto que dá o sim para Israel, vem de um brasileiro, Oswaldo Aranha, que faz esse voto de Minerva e Israel volta a ser reconhecido como uma nação apenas em 1948. Vejam, 1800 e tantos anos os judeus estavam dispersos. Mas andamos também mais um pouco e no próprio ano de 70, Tito, Vespasiano, inaugura o Coliseu de Roma em uma festa de 100 dias. E mais de 10 mil crentes foram mortos. Os crentes eram mortos pela espada dos gladiadores, eram enrolados em peles de animais, para que as feras, para que os leões que ficavam dias sem comer, entrassem na arena e os devorassem de imediato. Muitos foram pendurados em postes, cobertos de piche, e acendido o fogo, iluminavam as noites de Roma. Esse era o contexto da igreja naquele momento. Em 86, um pouquinho mais à frente, o novo governador de Roma se chama Domiciano, e é reconhecido como o segundo Nero, homem também perverso, mau, e ele é o primeiro imperador a reivindicar para si o título de Senhor e Deus, de divindade. A partir de então, todo mundo tinha que se dobrar diante do imperador como um Deus, deveria adorar o imperador como um Deus. A gente avança um pouquinho mais, e aí em 94, Domiciano deporta João de Éfeso até a ilha de Patmos, no mar Egeu. E João chega naquela ilha, levado pelos romanos, uma ilha onde se colocavam pessoas influentes perante o povo. Era um exílio político, onde tinha trabalhos forçados, onde a vida ali era bem difícil. E João, já de idade, vai para aquela ilha. E no ano 96, João é liberado pelo imperador Nerva, que substituía Domiciano.
Mas paramos aqui em 94. Em 94, João está na ilha de Patmos. E João recebe uma revelação. O Senhor se apresenta a João e diz para ele: escreva num livro o que você vê e envia a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E aí a gente vai até a igreja de Éfeso, que é o nosso ponto hoje, que é a nossa reflexão hoje. Onde a igreja de Éfeso estava situada. Ela ficava nessa região circulada de amarelo. E nós podemos ver a igreja de Éfeso hoje, a cidade de Éfeso hoje, somente em ruínas. E vale aqui também, dá para você um panorama de como era a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era a maior, mais rica e mais importante cidade da Ásia Menor. Ali era o centro ao culto da Diana dos Efésios. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo de Diana, na cidade dos Efésios, de Éfeso, né? Ela concorreu com Pérgamo sobre ser a capital de adoração ao imperador. Ela perdeu, mas Éfeso concorreu com Pérgamo, porque tinha que ser determinada qual seria a capital da adoração ao imperador. Ali imperava o misticismo, idolatria, imoralidade e perseguição. Era uma cidade com mais de 200 mil habitantes. Ela tinha o mais importante porto da Ásia Menor. Quem quisesse viajar tinha que passar por Éfeso. Era um lugar de comércio muito abastado, economicamente muito movimentado. E era conhecida como a luz da Ásia. A cidade de Éfeso tinha para vocês terem a ideia da dimensão dela, ela tinha um teatro com capacidade de 24 mil assentos, 24 mil pessoas. Imagina, sem alto-falante, sem microfone. Era, de fato, uma coisa muito surpreendente você ter um lugar para acomodar tanta gente sem um sistema de som como nós temos hoje. Mas João está ali, na cidade, ali na ilha de Patmos, e João, então, ele tem a visão, e ele se depara com o Cristo glorificado. João recebe essa revelação para escrever as 7 igrejas, mas quem se apresenta a João é o Cristo glorificado. João havia visto Jesus sofrendo aqui na terra, carregando a sua cruz, suas mãos ensanguentadas, seus cabelos sujos, Jesus cuspido no rosto, chicoteado, surrado, levando aquele madeiro pesado. E nesse momento, João vê o Cristo glorificado. E o texto de Apocalipse relata que João vai descrevendo esse Cristo que venceu a morte, esse Cristo vencedor, esse Cristo que tem até a chave do inferno nas suas mãos, esse Cristo todo-poderoso. E João começa a dizer assim: olha, a veste dele chega aos seus pés, tem um cinturão de ouro, que isso demonstra o sacerdócio e o reinado, Cristo como sacerdote e rei. João também olha e vê a sua cabeça e os seus cabelos brancos como a lã, brancos como a neve, que fala da sua divindade. E João está surpreso, porque esse é outro Cristo, esse é o Cristo glorificado. João diz: os olhos dele são como chamas de fogo. Isso mostra a sua onisciência, não há quem possa escapar dos olhos desse Cristo glorificado que venceu, que está no céu. João fala: os pés dele eram como de bronze, mostrando a sua firmeza e sua força e sua estabilidade. João
diz que a sua voz é como o som de muitas águas. Isto mostra o poder desse Cristo glorificado, o poder de sua palavra. João diz que na mão dele estavam as 7 estrelas. Isso mostra o controle e o domínio desse Cristo glorificado, desse Cristo glorioso. João diz que da sua boca saiu uma espada afiada, que não é a palavra salvadora, mas a palavra de juízo, a cobrança, a prestação de contas. João diz: o seu rosto é como o sol. Não consigo ver de tanto que brilha. Não consigo olhar essa glória imensa desse Cristo glorificado, porque eu não sou capaz de olhar para o seu rosto. Ela supera a minha capacidade de olhar, porque é muita glória. O Cristo glorificado mostra a sua graça, mas também mostra o seu poder e mostra a sua cobrança. Mostra que ele também vem pedir prestação de contas. A carta, todas as cartas, as 7 cartas, e nós ouviremos sobre as outras 6 nos domingos subsequentes, elas são um despertamento para aqueles que são de Cristo. Todos nós que somos de Cristo, vamos nos identificar de alguma forma nessas 7 cartas a essas igrejas. E aí, esse Cristo glorificado fala para João, escreve a igreja de Éfeso. E é o texto que nós lemos. Nós identificamos o Cristo glorificado trazendo elogios, trazendo exortação e fazendo promessa. Nós vemos nos elogios o trabalho árduo. Esse trabalho, o árduo aí, do original, ele quer dizer se desgastar, se entregar ao máximo, se doar ao extremo, trabalhar arduamente mesmo. Também, Jesus reconhece na igreja de Éfeso perseverança. Jesus reconhece na igreja de Éfeso intolerância a homens maus. Jesus reconhece a igreja de Éfeso que ela pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Foram testados e não passaram no teste. Falsos mestres, falsos ensinadores. Jesus também diz à igreja de Éfeso: eu vi que você suportou sofrimentos por causa do meu nome. A igreja de Éfeso é uma igreja fiel na doutrina, fiel na ortodoxia, na verdade. É uma igreja ética, é uma igreja moral. Ela era perseguida e atacada constantemente pelas heresias, mas ela resistia. Ensinos falsos aqui não entram. A palavra era preservada. Aqueles que tentavam enganar, quando chegavam na igreja de Éfeso, caíam. Aqui não. A igreja de Éfeso, ela também tinha discernimento espiritual. Os nicolaítas, também conhecidos como destruidores de povos, que está ali, quase no finalzinho desse trecho, eles davam ensinos de que você poderia comer comidas sacrificadas a ídolos, que você poderia ter sexo fora do casamento, antes do casamento, porque eles desassociavam a alma e o espírito do corpo. Entendiam que o corpo estava
à vontade para servir aos seus prazeres, porque não havia associação. Então essa era uma versão nova e equivocada do cristianismo. E a igreja de Éfeso resistia, ela não dava chance aos nicolaítas. Ela aborrecia a obra dos nicolaítas, os nicolaítas vinham ensinando uma coisa, a igreja de Éfeso ia para outra. E nos nossos dias, a igreja da borda também fica combatendo os falsos ensinos. A gente tem uma preocupação muito grande sobre não deixar a simplicidade do evangelho se perder, sobre não trazer ensinamentos equivocados para que você se torne um refém desse ensino equivocado. Aqui também nós preservamos a verdade. A igreja era envolvida na obra de Deus, ela não apenas era teórica, mas ela também atuava muito forte. Quem ia à igreja de Éfeso, via a igreja de Éfeso uma igreja que suava, que transbordava em trabalho ali, que estava com a mão na massa, que estava batalhando pelo crescimento do evangelho. Os crentes eram engajados, não eram apenas espectadores, ficavam assistindo. A igreja era perseverante, porque naquela época ser crente não era popular, não era moda. A morte de cristãos, por não se dobrarem ao imperador ou por não adorarem a deusa Diana dos Efésios, a morte dos cristãos era comum naquela época. Não vai se dobrar ao imperador, ajoelha para o imperador. Não, eu não me dobro de ninguém a não ser Deus. Morre. Adore a Diana dos Efésios. Não me adoro, só existe um Deus. Morre. Então veja que a igreja de Éfeso, ela está nesse contexto. Ela está com essa situação. Hoje, a igreja, ela também está rodeada de falsos ensinos, de falsos apóstolos, dos nicolaítas do mundo atual com o novo evangelho, e a gente não pode cochilar. Vem aí uma série de coisas para que você se torne um místico da fé, para o lado negativo, para que você vire refém de um copo de água, colocado debaixo da oração de alguém, para que você dê 7 voltas em algum lugar, para que você passe por um chão coberto de sal grosso, para que você vá fazer uma fogueira aqui ou acolá. Veja, os nicolaítas do mundo atual. Outro evangelho. Então a igreja de Éfeso é uma igreja ortodoxa, é uma igreja fiel na palavra, é uma igreja firme, é uma igreja ética, é uma igreja moral. Não tinha imoralidade na igreja de Éfeso. Mas Jesus olha para ela e faz uma exortação. Contra você, eu tenho uma coisa. Você abandonou o seu primeiro amor. E quando a gente ouve falar desse primeiro amor, a gente está falando daquela paixão, daquele entusiasmo, daquela vibração, daquele fervor, do início de todas as coisas que nós temos. Mas quando se fala da graça salvadora, quando se fala de ser um participante do céu, essa paixão, esse entusiasmo, esse fervor não pode nunca acabar. Mas a gente tem alguns exemplos aqui na terra dessa paixão, desse entusiasmo. O casamento no começo, meus irmãos, é uma benção. Você suporta tudo, é uma alegria. É café da manhã na mesa. É aquele que nunca lavou o prato na casa dos pais, levantando mais cedo para fazer um café da manhã para surpreender. É o presentinho fora de hora. Sabe, esse é o primeiro amor. É o entusiasmo, é a paixão.
O carro novo também tem o seu primeiro amor. Quando eu tirei o meu carro zero, a primeira vez, irmãos, eu quase que andava com uma flanelinha no bolso. E olhava e os olhos deviam brilhar. Se deixasse, eu devia arrumar um jeito, mesmo morando em apartamento, de colocar dentro da sala. E ficar admirando aquele negócio tão bonito, aquela conquista tão radiante para a minha vida. Esses são exemplos que a gente tem. Mas quando a gente fala da graça salvadora, do que Cristo fez por nós, Ele fala: você não pode parar de ter entusiasmo, de ter fervor, de ficar no primeiro amor. Uma igreja tão leal à doutrina, tão fiel, tão firme, sendo considerada uma igreja sem amor, sem piedade, uma igreja morta. Quem olhava, via a igreja de Éfeso, falava: eis aí uma igreja que zela pela verdade, uma igreja onde verdadeiramente Deus habita. Mas o homem vê de um jeito. E Jesus, aqueles olhos como chama de fogo, sempre conseguem passar o raio-x completo. Diz: olha, eu estou vendo, vocês são esforçados, eu estou vendo, vocês são fiéis, vocês preservam a verdade, mas está faltando amor. Está faltando o primeiro amor, está faltando entusiasmo, está faltando o compromisso, a motivação que move o seu agir, as suas atitudes individuais e que acabam contribuindo para o coletivo. Os crentes de Éfeso estavam no piloto automático, até mesmo de forma inconsciente. Mas as suas obras, as suas idas aos cultos se tornaram mecânicas. Ia à igreja porque gostava-se de ir à igreja, de ouvir uma boa palavra, ouvir um bom louvor, de contribuir. Pega depois suas coisinhas e cai fora. Alguma semelhança com algum lugar, algumas igrejas? Aqui não acontece isso, irmãos. Fique tranquilo. Só acontece nas outras. Mas nós temos que nos policiar. Nós temos que nos policiar, porque a falta do primeiro amor, a falta dessa paixão, desse entusiasmo, faz com que nós esfriemos. Faz com que a gente faça as coisas de uma forma mecânica, como eu disse. E a gente esquece do para quê e para quem fazemos tais coisas. É o exemplo muito legal que eu ouvi sobre a academia. Você vai na academia, sai com aquela sensação de dever cumprido, mas não tem entusiasmo de ir. É um peso. Vai, você sai de lá e fala assim: mais um dia, cumpri. Mas não tem paixão. E assim também acontece. A igreja de Éfeso era um sol que iluminava. Ela dava o caminho, ela clareava, porque ela defendia a verdade. Mas era um sol que não produzia calor, é um sol que não aquecia. Os abraços na igreja de Éfeso não transmitiam calor. As reuniões da igreja de Éfeso não transmitiam calor. As pessoas de Éfeso já estavam acostumadas a fazer o que faziam sem se lembrar para quem faziam. Ler a palavra com fervor ou mecanicamente, isso faz uma diferença na nossa vida. A gente precisa resgatar a paixão, o entusiasmo, a vibração, o fervor pelas coisas do reino de Deus.
A gente sai da igreja, nos nossos encontros, nas nossas reuniões, nos nossos cultos. E qual é o comentário a hora que colocamos o pé para fora? Qual foi a última notícia da política? O que a Lava Jato prendeu quem? O que aconteceu na semana? Qual foi o resultado do jogo do meu time? O meu dia de amanhã vai ser assim e tal, tal, tal. Falta paixão. Falta consciência de que fomos resgatados por um Cristo maravilhoso. Mas um Cristo agora glorificado, que também olha para a igreja, olha para mim, olha para você. E pode estar nessa noite olhando para nós e falando, está te faltando o primeiro amor. Existem estudos que trazem um dado interessante. Que a cada 3 gerações, nós podemos entrar num processo de apostasia na fé. Como se os meus avós tivessem sido mais crentes que os meus pais, e os meus pais tivessem sido mais crentes do que eu, e eu ser mais crente do que meus filhos, e aí os meus netos talvez vivessem numa igreja sem amor, uma igreja sem a fé genuína. A gente precisa retomar o fervor. A gente precisa resgatar essa paixão pelas coisas de Deus, pelo reino de Deus na nossa vida. Sem amor, nossos relacionamentos, nossos dons, nossa própria ortodoxia não tem nenhum valor. Sem amor, nada disso vale, nada disso é levado em conta. Jesus está mais interessado em nós do que no nosso trabalho. Jesus, Ele requer de nós, arrepende-te e volta às primeiras obras. Porque senão, eu vou remover o seu candeeiro. E o candeeiro era o que iluminava, mas a luz não era da igreja de Éfeso. A luz não era dos membros da igreja. A luz é de Cristo. E Ele pode remover o candeeiro quando Ele bem quiser. Se a gente olhar a situação hoje do Evangelho, no Brasil e no mundo, a gente vai ver que o divórcio no meio dos crentes está proporcionalmente igual aos descrentes. A gente vai ver que o sexo antes e fora do casamento, no meio dos crentes, está igual aos não crentes. Os enganadores, os desonestos, os mentirosos, aqueles forjadores, sonegadores, são na mesma proporção dentro da igreja e fora da igreja. Então nós precisamos resgatar o primeiro amor. Nós precisamos resgatar essa paixão, esse fervor pelas coisas de Deus. O que fazemos e para quem fazemos. Mas Jesus também faz uma promessa. Ao que vencer, eu vou dar o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. E aqui ele fala de vida eterna. De vida eterna. E aí, eu volto à afirmação. Somente vivendo no primeiro amor, temos vida em Deus. A vida que Deus considera vida. Não a vida aparente diante dos homens. E em todas as cartas, Jesus tem autoridade para fazer advertência. Ele diz, eu conheço,
em todas as 7 cartas. Em 5 delas, ele diz: eu conheço as tuas obras. Ele tem autoridade para falar conosco e fazer a exortação, e fazer os elogios, e fazer a promessa. E fica para a nossa reflexão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se nós examinarmos as 7 igrejas da Ásia, qual é a situação hoje? Naquela região, menos de 1% dos habitantes é crente. E há quem teve por lá, diz que os crentes, poucos que existem, são mal educados. Lá hoje só tem escombros. Jesus removeu o candeeiro da igreja de Éfeso, das outras igrejas. Você vai lá, você vê ruínas. Você vê a Europa, o berço da reforma protestante, ano após ano, fechando vários templos, várias igrejas. E essas igrejas, elas se tornam museus, bares, boates, supermercados, bibliotecas, Ralph de skate. Eu comentei isso de manhã, e ainda na hora do almoço o Roger passou um link para nós, com uma matéria dessa saindo do New York Times, as igrejas que estão fechando. Se não me engano, na Holanda, estava previsto, pela estimativa dos próprios evangélicos de lá, em 4 anos fechar 700 igrejas. A Europa é um continente pós-cristão. Aqui na América do Norte, tem as chamadas Dead Church, igrejas mortas. Igrejas também fechando, igrejas também sem vida. Quando você olha no Brasil, de certa forma você também não se alegra muito com o evangelho que tem sido pregado no Brasil. É o evangelho de transferência de poder de Cristo para alguém ou para alguma coisa. Cristo perdeu a primazia em muitas igrejas. Mas também temos igrejas fiéis, defensoras da verdade, que estão mortas. A gente tem que se arrepender e voltar às primeiras obras, no primeiro amor. Não as obras do tempo de pecadores, não, mas aquelas quando nos convertemos e a alegria da salvação era tamanha na nossa vida que a gente tomava café, era Jesus, a gente saía para trabalhar, era Jesus, e uma alegria transbordante. A gente almoçava Jesus, a gente conversava com as pessoas, era Jesus, a gente jantava Jesus, ia estudar na faculdade ou nas escolas, era Jesus. O nosso assunto maior era a graça salvadora que estava sobre a nossa vida. E o Cristo glorificado, o Todo-Poderoso, Ele diz para nós: arrepende-te e volta às primeiras obras. Volta ao primeiro amor. É necessário resgatarmos a paixão, a vibração, o entusiasmo sobre as coisas de Deus. Nós vamos louvar a Deus agora. E eu peço que você faça desse louvor uma oração cantada. Que você se lance nos braços do Cristo glorificado. Reconheça a obra que Ele fez na sua vida. E que você possa fazer dessa declaração uma oração na sua vida. Amém? Vamos louvar.